Por que será que Deus escolheu a tribo de Judá para gerar o Messias? Existe um episódio muito importante na vida de Judá que parece fornecer a resposta para essa pergunta. Judá e seus irmãos, forçados pelas circunstâncias da grande fome que acometeu a região, saíram da terra onde moravam, Canaã, e viajaram para o Egito a fim de comprar mantimentos. No Egito, eles encontraram com seu irmão José. Nesse encontro inusitado, os irmãos de José conversam com ele através de um tradutor e nem se dão conta de que estão falando com aquele irmão que eles lá atrás tinham maltratado. Explicando melhor, José era o filho favorito de seu pai Jacó, o que gerou ciúmes nos seus irmãos. Além de ter ganhado do seu pai uma túnica especial, ele frequentemente tinha sonhos em que se destacava. A tensão entre ele e seus irmãos se tornou insuportável, culminando na decisão de vendê-lo como escravo. Os irmãos de José então enganaram seu próprio pai, fazendo-o acreditar que José havia sido morto por um animal. Bom, acontece que depois de um período muito difícil, aconteceram alguns milagres e José acabou se transformando no segundo homem mais importante da dinastia faraônica. Ele só não era maior que Faraó. Voltando ao encontro entre José e seus irmãos, quando eles se encontraram com José, José estava num cargo de suma importância. Morava num palácio egípcio, estava vestido com roupas de egípcio e ainda falava egípcio. É claro que seus irmãos não o reconheceram. Essa é uma importante chave messiânica. Vejamos, de acordo com os métodos de interpretação do judaísmo, existe um princípio. As ações dos patriarcas são o protótipo, o modelo para a ação dos filhos. Masé avot, masé lebanim. Esse princípio está baseado no versículo que diz: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Isso significa que ao estudarmos as histórias escritas no Antigo Testamento, poderemos descobrir a história do Messias sendo encenada dentro de outra história. Então, esse encontro de José e seus irmãos pode ser entendido como uma profecia sobre o que aconteceria no futuro. Quando Jesus esteve aqui na terra, os seus irmãos judeus não reconheceram que ele era uma pessoa especial, que ele era o Messias. Essa dificuldade foi algo que se repetiu nas duas histórias. Paralelo a isso, vemos que, assim como no Egito, todos amavam José, ainda que não sabiam quem ele realmente era, eles respeitavam, adoravam José, parecido com hoje em dia, quando tanta gente gosta de Jesus e nem desconfia que ele é judeu. Ora, Jesus ou Yeshua era um judeu que frequentava uma sinagoga, guardava o sábado, lavava as mãos ritualisticamente conforme o costume dos fariseus, usava trajes judaicos, o tzitzit, e que, além de tudo isso, praticava a tevilá, ou seja, o batismo, que é uma prática de judaísmo bem documentada na lei oral dos judeus. Pois é, na história, quando José decide mostrar para os seus irmãos com quem eles estavam falando, quando ele decide que iria mostrar quem ele era, ele mandou todos os tradutores egípcios saírem da sala. Somente quando apenas os irmãos dele estavam lá, ele disse em hebraico, Ani Yosef, quer dizer, eu sou José. Uau! Aquele foi um evento super impactante, foi a reconciliação entre os irmãos. Se esse acontecimento também tem um significado profético, poderíamos estar diante do seguinte:
Yeshua se revelará e tem se revelado aos judeus da maneira judaica, com trajes judaicos, falando em hebraico, exatamente como no contexto original. Os tradutores poderiam ser vistos como os missionários cristãos contemporâneos. Eles frequentemente se tornam desnecessários. Na verdade, pode até criar confusão ao tentar impor uma figura de Jesus que é grego-romana, profundamente paganizada, um Jesus que desconsidera a lei e estabelece uma outra religião distinta ao cristianismo. Isso é um absurdo. O Novo Testamento é um livro de judaísmo que endossa a lei de Moisés, o calendário judaico, as festas judaicas, o conceito judaico de Messias. Igreja é originalmente um conceito de judaísmo e o significado original da palavra cristão é completamente diferente do que se entende hoje. No Novo Testamento não existe nenhum cristão no sentido que entendemos hoje essa palavra. Puxa, como os egípcios complicam as coisas. José percebia que, apesar dos esforços dos tradutores, sua presença era desnecessária. Eles viam José apenas pela perspectiva da cultura egípcia, incapazes de apreciar sua verdadeira identidade judaica. No entanto, tudo se encaminhou para o bem. Os tradutores se retiraram e a reconciliação finalmente ocorreu. Os egípcios também tiveram grandes ganhos, pois após algum tempo conseguiram ver e compreender quem José realmente era. Voltando ao encontro de José e seus irmãos, vemos que José, antes de se revelar aos seus irmãos, coloca-os à prova em diversas situações. Essa estratégia de José acaba por provocar nos irmãos arrependimento e remorso sobre o que eles haviam feito contra José no passado. Eles confessaram na frente de José o que haviam feito, sem saber que ele os compreendia. Novamente, temos aí algo muito importante. Assim como os irmãos de José, ao se aproximarem dele, viram suas falhas, também nós, quando nos aproximamos de Deus, inevitavelmente percebemos nossas falhas e buscamos corrigi-las. Agora, a cereja do bolo é quando Judá, vendo que José iria prender Benjamim, se oferece para ficar na prisão no lugar de Benjamim. Judá, para salvar seu irmão, se oferece para sofrer o castigo que era destinado a ele. Vou falar novamente. Judá se oferece para pagar a culpa de seu irmão. Judá faz exatamente aquilo que Jesus iria fazer no futuro por cada um de nós. Se oferecer para pagar pelos nossos pecados. Seria por esse gesto que Deus escolheu que Jesus viesse da tribo de Judá? Essa é uma interpretação que se harmoniza com o princípio Maaseh Avot, Maaseh Lebanim. As ações dos patriarcas são o protótipo, o modelo para a ação dos filhos. Agora, para completarmos ainda mais nosso entendimento, vamos dar uma olhada no hebraico da palavra Judá e no nome sagrado de Deus, que constitui de 4 letras. Vejamos. O nome sagrado de Deus, Yud-Hei Vav-Hei, e Judá. Observem que interessante, Judá é o nome sagrado de Deus, Yud-Hei Vav-Hei, adicionado de uma letra, da letra Dalet. Agora, a letra Dalet significa porta, ou seja, o Messias vem pela porta de Judá. Vem pela porta de Judá, como a história de Judá mostra, e vem pela porta de Judá, como o próprio nome dele mostra.
Uau, isso é sensacional! Mas não para por aí. Alguém poderia questionar, mas se os egípcios? Eles amavam e respeitavam José, reconhecendo que ele representava o próprio faraó. Como ficou a situação deles? A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre isso, mas nos apresenta uma informação intrigante. Anos após a morte de José e seus irmãos, surgiu um faraó que não conhecia José. Esse faraó acabou escravizando e maltratando todo o povo de Deus. Nesse contexto, Deus levantou um novo líder, Moisés, que desafiou o faraó e conduziu o povo de Deus em sua saída do Egito. Bom, quando eles saem, a Bíblia diz: subiu também com eles um misto de gente. Essa breve passagem revela que não foram apenas as 12 tribos que deixaram o Egito. Muitos egípcios se uniram aos filhos de Israel nessa saída. É provável que muitos egípcios tenham compreendido que José pertencia a outro povo e, vendo os aspectos negativos dos costumes egípcios, desejaram abandonar o Egito e caminhar ao lado do povo de Deus. Eles não disseram: eu sou egípcio, meu líder é o faraó, sigo a minha religião, da minha família e do meu povo. Não, contrário. É provável que tenham declarado: não quero seguir as práticas do Egito. Desejo fazer parte de um novo povo. Quero seguir o povo de Deus, o povo de José, o povo do Deus de José. Essas pessoas, que a Bíblia chama de misto de gente, só é citada uma única vez. Sabe por quê? Porque elas se integraram à família de Deus, foram enxertadas, juntos caminharam todos até o Monte Sinai e juntos receberam os 10 mandamentos. De acordo com o livro de 1 Crônicas, entre as pessoas que saíram do Egito estava a própria filha do faraó, a mãe adotiva de Moisés, que o resgatou das águas no Nilo. Bítia, ela é citada nominalmente. Aqueles que pensavam que Deus só se importava com os filhos de Israel e que apenas depois que Jesus veio ao mundo é que a salvação foi aberta para os não-judeus, estão totalmente enganados. Segundo o que está escrito em Apocalipse, a missão de Jesus não começou há 2000 anos atrás, começou antes da fundação do mundo. Livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. As pragas que vieram sobre os egípcios não foram somente para o juízo, foram também para o arrependimento. Esse padrão se repete. Deus nos chama ao arrependimento. Se nos dispomos a ir, Ele nos tira do Egito e Ele nos leva até o Monte Sinai para finalmente recebermos a lei. A lei contém a essência do próprio Messias. Portanto, aceitá-la é uma maneira de dizer sim para Deus. Da mesma maneira como os egípcios tiveram a oportunidade de iniciar uma nova jornada e tiveram a oportunidade de fazerem parte do povo de Deus, nós também temos a oportunidade de sair de onde estamos, deixar toda a identidade gentílica para participar da família de Deus. Então é isso, pessoal. Terminamos nosso estudo de hoje por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Quer aprender como achar o Messias nas histórias bíblicas? Se inscreva no canal e venha conosco para redescobrir o caminho. Lehi Traot.